Boa noite. A Esther falou todas as coisas muito importantes e verdadeiras realmente para os nossos pastores. Talvez muitos não sabem, mas eu sou fruto do pastor Divino. E o pastor Divino foi ovelha do pastor Paulo. Então eu também fui salvo por tabela de alguém que já foi ovelha do pastor Paulo. Eu me lembro que quando estava em Moçambique, nos preparativos da minha viagem para cá, eu falava com os irmãos lá e falava para o pastor: pastor, agora eu vou beber da raiz. Falando de onde ele aprendeu e onde eu vou buscar também mais conhecimento. Então, é um privilégio estar aqui neste dia, é um privilégio também estar perto deles, dos nossos pastores aqui, e aprender com eles. E Cher também falou que não é fácil estar aqui à frente para apresentar o estudo, ou sempre estar aqui à frente para fazer qualquer atividade. Realmente não é. E principalmente no dia como este, que tenho que falar do pastor. Então, é uma responsabilidade enorme. Sempre é uma responsabilidade enorme quando a gente faz o trabalho para o Senhor. Então, obrigado pelo privilégio e pela oportunidade também de poder vir e trazer esse estudo sobre o pastor. E o tema do meu estudo hoje vai ser o bom pastor. Como foi dito, comemora-se hoje o dia do pastor, e então me convidaram para falar sobre o pastor, para trazer aqui algumas características do bom pastor. Então, na verdade, é um estudo que também é para mim. Eu me lembro, eu tinha uns 15, 16 anos, o meu pastor lá em Moçambique perguntou: Apólito, o que você pensa em ser quando crescer? Aí eu falei para ele: olha, eu quero ser pastor como você. Porque eu sempre olhava para ele e falava: não, Deus enviou alguém daqui para Moçambique para me salvar, então o objetivo é que eu também possa levar a palavra de Deus para mais pessoas. Então é uma mensagem que não é só para os nossos pastores aqui, mas é também para mim, se um dia Deus abençoar e eu vir a ser um pastor. Então, se eu vou falar do pastor, nada melhor que se espelhar no exemplo do nosso bom pastor, que é Jesus Cristo. Então, eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia para o livro de João, capítulo 10. João, capítulo 10. Lembrando que eu vou falar hoje do bom pastor. João capítulo 10. Então, nestas passagens, do versículo 1 até o versículo 18, Jesus faz vários contrastes que nós podemos verificá-los aqui. Primeiro, ele faz o contraste entre o ladrão e o pastor das ovelhas, do versículo 1 até o versículo 6. Segundo, Jesus faz um contraste entre o pastor e o mercenário, dos versículos 7 até o versículo 10. E também faz o contraste entre o pastor e o mercenário, dos versículos 11. Ele faz um contraste entre a porta e os ladrões e salteadores, do versículo 7 ao versículo 10. E também faz contraste entre o pastor e o mercenário, do versículo 11 até o versículo 18. Mas eu quero que você leia comigo um versículo em especial, que é o verso 14, aqui mesmo em João 10, onde Jesus mesmo diz palavras muito interessantes para nós. Ele diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado por estarmos aqui hoje na sua casa para aprendermos da sua palavra. Obrigado, Senhor, por ter nos enviado seus pastores, seus filhos, para nos ensinarem a sua palavra e podermos aprender através dele a sua mensagem, virmos a te conhecer, Pai, e termos nossas vidas entregue nas suas mãos, graças ao Pai à disposição que eles tiveram de entregarem suas vidas e estarem prontos para te servir. Peço para que o Senhor nos ajude a aprendermos esta mensagem, a olharmos para os nossos pastores com gratidão, ó Pai, por termos eles conosco e podermos saber que quando precisamos de conselhos, de ensinamentos sobre o Senhor, temos eles para poderem nos guiar e nos mostrarem os caminhos que nós devemos seguir. Peço também para que o Senhor esteja me usando para que eu possa transmitir a Tua palavra e que a mesma possa ser clara para nós e que ela possa nos confrontar e através dela nós possamos cada vez mais se identificar a Ti e procurar fazer aquilo que Te agrada. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Então, como eu falei, hoje vou falar do bom pastor e o meu assunto eu quero tê-lo como base estas frases de Jesus Cristo que ele fala
eu sou o bom pastor. Como nós podemos ver nesses versículos todos, podemos tirar vários ensinamentos e características sobre o bom pastor. Porém, eu quero falar de outras características que também as devemos respeitar. Tem outras características que nós não as vemos nesses versículos, mas são características que cada um de nós deve levá-las em consideração, cada um de nós deve atentar a elas e procurar mostrar isso para com os nossos pastores. E é interessante vermos primeiro como Jesus fala aqui com autoridade que ele é o bom pastor. Qual é a característica então do bom pastor? Eu vou trazer aqui algumas características para nós e vocês vão de concordar comigo que nós vemos essas características nos nossos pastores. Primeira característica é: o pastor é um homem como nós. Abra sua Bíblia agora para Mateus 1, versículo 18. Mateus 1, versículo 18. Lembrando que estamos a ver agora a primeira característica do bom pastor, que é: o pastor é um homem como nós. Interessante também, o versículo de João lá, é Jesus falando que ele é o bom pastor, e a sequência que nós vamos ver é Jesus também falando cada uma, nos fazendo entender ou perceber cada uma dessas características. Mateus 1, versículo 18, diz assim: foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Algumas pessoas olham para o pastor e pensam que ele é uma pessoa santa, é uma pessoa de outro nível, é uma pessoa que sempre está nos céus. Talvez aqui não tem muito disso, mas em Moçambique é vantajoso ser pastor. Principalmente quando você é amigo do pastor. Quando eu sempre ia com o pastor divino nas festas que nos convidavam, eu ficava bem próximo dele, porque o pastor sempre ficava nos melhores lugares, a melhor comida era para ele, a melhor mesa, o melhor lugar, tudo era para ele. Porque lá as pessoas têm esse pensamento: nossa, pastor, este aqui é de outro nível, este aqui é super santo, este aqui é diferente de mim. E esquecem desta característica. Olha, pastor é uma pessoa como nós. É interessante vermos aqui que Jesus nasceu de uma mulher. É claro que Jesus é Deus, mas aqui ele fez-se carne. E tendo sido carne, ele era um homem como nós. Ele não tinha pecado nenhum e ele, sim, era um homem como nós. Então, este versículo mostra que Jesus, o bom pastor, não era diferente. Claro que ele era Deus, mas ele fez-se carne como nós, nasceu de uma mulher. Então, se você quer achar que um pastor é diferente, ele é de outro nível, ele é lá dos céus, então primeiro ele tem que ter nascido de um outro ser que não seja mulher. Então aí você pode pensar: sim, este aqui é de outro nível. Mas se os nossos pastores, eu creio que sim, nasceram também, vieram também da mulher, então sim, eles são homens como nós. E nós devemos olhar para eles e lembrar dessa característica. Mas então, o que significa o fato do pastor ser um homem como nós? O que isso quer dizer para nós? Significa que nós devemos procurar nos aproximar deles. Significa que nós devemos procurar ser amigos dos nossos pastores, ter contato com eles e não o temermos. Não olharmos para eles e sempre fugirmos de falar: não, este aqui vai falar de assuntos que não tem nada a ver comigo, eu não quero saber nada deles, então eu quero cuidar da minha vida e deixar ele de um canto, porque esta aqui é uma pessoa muito santa, então eu não quero ter nenhuma relação com isso. Então, nós não devemos pensar assim. Devemos lembrar que o pastor é um homem como nós, então devemos procurar ter contato, ter amizade, ter comunhão com eles. Jesus fazia isso, ele procurava ter contato com as pessoas. Ele procurava conversar com as pessoas, ele procurava ser amigo das pessoas. Apesar dele ser Deus, ele também era um pastor e bom pastor. E ele queria estar próximo das suas ovelhas. Eu tenho certeza que é isso que os nossos pastores querem também. Sempre estarem próximo de nós. Serem, além dos nossos pastores, serem nossos amigos também. Eles poderem aproximar-se de nós e conversarem conosco sem nenhum problema. O que devemos aprender também é que enquanto pensarmos que o pastor não é humano ou que ele é de outro nível, ele sempre pensa coisas espirituais que são muito diferentes de nós,
que ele não sente e não pensa o que nós pensamos, nós ficaremos mais distantes deles. Nós não vamos nos aproximar deles para apresentar os nossos problemas, não vamos aproximar deles para falar ou para pedir para pedir os seus conselhos e, consequentemente, nós vamos estar mais longe de Deus também. Porque daí nós vamos procurar conselhos em pessoas que não vão nos instruir conforme a palavra de Deus nos ensina. Então, é sempre bom nós mantermos essa proximidade com os nossos pastores. É sempre bom olharmos para eles e lembrar, olha, eles são pessoas como nós, então devemos ter esse contato com eles, devemos nos aproximar deles e aprender mais sobre eles. Então, não se esqueça, pastor é um homem como você. E a segunda característica do bom pastor nós encontramos ainda em Mateus, no versículo 26, no capítulo 26, versículo 1 e 2, que é o pastor fala. Eu falo, claro que fala, mas sim, se nós começamos dizendo que pastor é homem como nós, então ele vai falar. Mateus 26, versículos 1 e o versículo 2. Mateus 26, versículo 1 e o 2. Mateus 26, versículo 1 e o versículo 2. Olha o que Jesus diz aí. Tendo dito estas coisas, disse Jesus aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Bom, se os nossos pastores não falassem, pelo menos eles fariam mímicas. Então, mesmo assim, a gente conversaríamos com eles. Então, outra coisa que nós devemos lembrar que, olha, pastor, além de ser um homem como nós, ele fala. Jesus, o bom pastor, falava com seus discípulos. Ele conversava com eles. Jesus não ficava no seu canto isolado, não ficava no seu canto pensando, não, eu sou Deus, eu sou muito santo, então não quero me envolver com estas pessoas. Jesus também não ficava no seu canto e falava, não, eu sou o pastor, então eu tenho que ficar aqui no meu canto e deixar eles que são ovelhas lá, bem distantes de mim, porque eles são bem inferiores a mim, então eu não posso me relacionar com eles. Não era essa a intimidade que Jesus tinha com as pessoas. E nós vemos isso também nos nossos pastores. Eles falam, eles se aproximam de nós, eles querem conversar conosco, eles querem se aproximar de nós e terem amizade conosco. É muito interessante. Um dos vídeos aqui o irmão falou que o pastor chama de amigo. É um adjetivo muito gratificante, é muito bom você ouvir alguém chamar amigo. Então, se fala amigo, quer dizer que está aberto para conversar contigo. Está aberto para sentar, conversar, ouvir também o que você tem para falar, te aconselhar e poder dar risadas contigo, porque ele é o seu amigo. Então, o nosso pastor, ele fala, ele conversa. Então, não procure fugir dele. Fala, não, eu não vou conversar com ele. Os nossos pastores conversam. Então, nós devemos nos lembrar dessa característica. O nosso pastor fala e ele não só nos ensina a palavra de Deus, mas também conversa, ele ri, ele brinca, porque ele é um bom pastor. Então, eu lembro quando eu estava no ensino médio, 11ª classe, tinha um professor de história muito chato, e numa das aulas lá, falou-se alguma coisa lá, e ele começou a rir. E um dos colegas levantou a mão e falou, afinal o professor ri. Todos nós começamos a dar risada. Algumas pessoas olham para o pastor e colocam ele bem distante, assim, falam, não, eu não vou me aproximar deste aqui, talvez ele não ri. Eu vou contar uma piada e ele não vai rir, não vai fazer nada, ele vai ficar com a cara fechada e ele tem essa cara de mal, então eu não quero conversar nada com ele. Não devemos deixar essa distância entre nós e os nossos pastores. Temos que nos aproximar dele, conversar com eles, rir com os nossos pastores, porque se eles são homens, eles conversam também como nós. Ninguém ficaria feliz se o nosso pastor chegasse na igreja, pregasse a palavra, nos ensinasse e no fim saísse para casa sem falar com ninguém de nós. Provavelmente ninguém gostaria de ver isso dos nossos pastores. Assim como eu penso que eles
preferem que após a mensagem a gente vá lá, cumprimente e conversemos com eles. Porque eles conversam, eles falam e eles gostam dessa proximidade com as suas ovelhas. Então, irmãos, vamos conversar com os nossos pastores. Vamos nos aproximar deles e ser amigos dos nossos pastores. Então, se você quiser chamar o pastor Paulo de amigo, não tenha medo. É normal ele chamar as pessoas de amigo. Então, chega lá e fala, e aí, amigo? E vai conversando com ele, que ele com certeza vai gostar disso. Estou mentindo? Então, pode aproximar e falar, chamar ele de amigo, sim. O pastor Rodrigo também pode aproximar e conversar com eles sem problema nenhum, que eles vão gostar. Porque o bom pastor faz isso, irmãos. O bom pastor, além de ser homem como nós, ele conversa. Outra característica é que o bom pastor, come. Não sei se vocês sabiam, mas o pastor precisa se alimentar. É verdade. Abra sua Bíblia agora para Mateus 21. Mateus 21. Mateus 21, versículo 18. E olha também que começamos lendo João 10, 14, Jesus dizendo que ele era o bom pastor. E olha agora o que nós vemos de Jesus aqui, o bom pastor, em Mateus 21, versículo 18. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Então significa que ele precisava se alimentar, significa que ele precisava comer. Agora vai para o capítulo 26, ainda em Mateus, capítulo 26. Lembrando que estamos a ver outra característica agora, que é o pastor come. Mateus 26, versículo 17 até o versículo 20, diz assim: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: O mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Então nós vemos aqui outra necessidade que Jesus, como bom pastor, tinha. E é uma necessidade que os nossos bons pastores também têm, que é a necessidade de se alimentarem. Se nós vimos acima que o pastor é homem como nós, que o pastor conversa, ele fala assim como nós, então, se nós precisamos comer, se nós precisamos nos alimentar, eles também precisam se alimentar. Eles precisam também de comer. Tem um adágio, eu não sei se é usado aqui, que é saco vazio não fica de pé. É usado também? Então, é um adágio tanto quanto engraçado, mas é verdade. Se os nossos pastores não se alimentarem, se eles não tiverem como se sustentar, eles não conseguirão ficar em pé aqui para nos transmitir a mensagem. Porque eles precisam se alimentarem. O pastor come e hoje em dia nós já não temos maná e codorniz para dizer, pastor Paulo, pastor Rodrigo, vão lá que vai cair o maná e codorniz para vocês pegarem lá, se alimentarem, depois virem aqui e transmitir a mensagem. Hoje é diferente, nós temos que trabalhar para conseguir o sustento. E se nós queremos que o pastor se dedique somente no ministério, que ele tenha seu tempo integral na igreja, é necessário que a igreja garanta o sustento do pastor. É necessário que nós como igreja lembremos, olha, o pastor come. Se eu tomo café, queria dizer chá, que é mais café, né? Se eu tomo café, se eu almoço, tudo, então o pastor também tem essa mesma necessidade. E se o pastor não precisa trabalhar, ele tem que estar lá, estudar sempre e preparar mensagens para mim, como é que ele vai conseguir o sustento? Então é necessário que a igreja se comprometa realmente com o financiamento, o sustento dos pastores. Imagina o pastor tendo que adiar uma visita, tendo que adiar um aconselhamento, ou tendo que adiar um domingo aqui na igreja. Eu preciso trabalhar porque não tenho nada para comer em casa. Eu preciso trabalhar porque não tenho nada para vestir. Eu preciso trabalhar, então não vamos conversar juntos hoje porque a situação está feia lá em casa, eu estou sem luz agora e daqui a pouco vão cortar a água também. Então, nós temos que garantir que todas essas coisas estejam disponíveis para o pastor, que é para ele poder sentar-se,
preparar as mensagens para nós e podermos aprender e sendo ensinados, sendo instruídos sobre a palavra de Deus com eles. E para isso não acontecer, ou para para os nossos pastores não terem que correr atrás do trabalho, não terem que abandonar o ministério e procurar sustento, é importante que a igreja fale ao pastor que ele não precisa se preocupar com a sua renda. É importante que a igreja fale para os pastores, sobre estes aspectos nós vamos sustentar vocês, não se preocupem. Nós queremos que vocês dediquem o seu coração para nos instruírem sobre a palavra de Deus. Nós queremos que vocês abram seus corações e se dediquem para nos ensinarem e continuem aqui no ministério. Então não se esqueçam dessas características, irmão. Até agora nós vimos 3 características. Primeiro, que o pastor é um homem como nós. Segundo, que o pastor fala, assim como nós também falamos. Terceiro, nós vimos que o pastor come, ou seja, ele tem necessidade de se alimentar, de se sustentar. E a quarta característica do bom pastor é que ele anuncia o evangelho. Mateus 28, nós lemos esses versículos nas semanas passadas e vamos voltar a lê-los aqui. Jesus falando falando aqui com seus discípulos as necessidades que eles deviam ter de anunciar o evangelho. Então, a quarta característica do bom pastor é que ele anuncia o evangelho. Mateus 28, versículo 18 até o versículo 20. Mateus 28, versículo 18 até o versículo 20 diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até ao fim dos tempos. Então, nós não devemos esquecer dessas características. Olha, o nosso pastor está aqui para nos ensinar ou para nos anunciar o evangelho. Tem uma publicidade triste, aqui eu nunca vi, mas passava muito lá, de uma certa denominação em que as pessoas apareciam na TV e faziam um comparativo do antes e depois delas. Então apareciam na televisão e falavam, eu antes não tinha carro, eu passava por muitas dificuldades, eu tinha dívidas, eu não trabalhava, mas hoje, por estar aqui nesta igreja, então eu tenho meu carro, abri a minha empresa, tenho empregados, não tenho mais dívidas. E é algo triste de se ver, porque você vê que eles iam na igreja não só para ouvir o evangelho, mas sim para conseguirem sustento, para conseguirem dinheiro, para conseguirem se dar bem financeiramente. Então, infelizmente, nessa publicidade, as pessoas procuram isso, em vez de procurar o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, o verdadeiro conhecimento do evangelho. E não é isso que o pastor deve anunciar na igreja. Não é isso que o pastor deve promover na igreja. Olha, se você quer ficar rico, vem aqui, aí depois vamos fazer um antes e depois seu, e para você mostrar tanta riqueza que você terá adquirido. Não. O pastor, ou o bom pastor, ele se preocupa em anunciar o evangelho, em transmitir a palavra de Deus. Aliás, Jesus falou para um homem rico que devia vender tudo o que tinha para poder seguir a Jesus. Imagina uma publicidade dessa agora, hoje em dia na TV. Eu tinha um carro, eu tinha uma mansão que morava nela, não tinha nenhuma dívida, vendi tudo, agora eu ando de ônibus, eu ando a pé às vezes e estou a seguir a Jesus Cristo. Imagina como isso impactaria, infelizmente, negativamente as pessoas. Mas o Evangelho é isso, é nós olharmos para Cristo sem colocarmos na balança com os nossos bens. Eu não estou a dizer que todo o salvo deve passar por dificuldades, deve ser pobre. Não, o que eu estou a dizer é, o nosso foco deve ser sempre conhecer a Cristo, aprender o Evangelho. E o bom pastor é isso que faz. Ele não vai trazer nenhuma mensagem de prosperidade. Ele vai trazer a mensagem do Evangelho. O bom pastor vai dizer, olha, você vai passar necessidades. Você vai passar dificuldades, sim, mas você estará perto de Deus. E Deus vai suprir as suas necessidades. Deus vai cuidar de você, mesmo você estando
a passar por essas dificuldades. Então, esse é o papel do bom pastor, anunciar o evangelho às pessoas. Quando Jesus ordena que se espalhe o evangelho pelo mundo, ele não menciona nenhuma riqueza, ele não menciona nenhum ganho aqui financeiramente, nenhuma fama, não, ele não menciona isso. Então, o foco principal do pastor não deve ser esse, não deve ser pensar, eu vou ficar muito famoso, se bem que são famosos vocês. Lá em Moçambique nós vos conhecemos, então já ganharam essa fama. Mas esse não é o foco. O foco é saber que, olha, mais pessoas conheceram a Cristo através da dedicação deles, através da decisão que eles tomaram de seguir a Cristo e anunciar o Evangelho. Esse é que é o bom pastor, esse é que é o foco. E poderem ver frutos, do mesmo jeito que todos nós levantamos aqui, e poderem ver frutos de pessoas que hoje conhecem a Cristo por causa da decisão que eles tomaram. Então esse é que é o bom pastor. De não se preocupar em anunciar riquezas, mas sim se preocupar em transmitir a palavra de Deus. Então, o foco principal do pastor é fazer seguidores de Cristo, ou seja, nós não devemos pensar que seguidores de Cristo são aqueles que estão lá fora e que não estão aqui hoje. Não, seguidores de Cristo é você que está a ouvir o que eu estou a falar hoje. Então, é uma responsabilidade para todos nós que estamos aqui. É uma responsabilidade para todos nós que estamos a aprender sobre isso. Olha, nós é que somos seguidores de Cristo, que aprendemos através deles a seguir a Jesus Cristo. E, por sua vez, nós devemos praticar esses ensinamentos e transmitirmos também às outras pessoas. É engraçado que não é um ensinamento que termina aqui, não. É um ensinamento que nunca deve findar. Nós aprendemos deles e nós devemos também passar esses ensinamentos para as outras pessoas. Como? Através do testemunho, através de como nós falamos às outras pessoas, através de quem nós mostramos que pertencemos. Se o seu colega no serviço, na escola, teu vizinho olhar para ti, ele pode dizer que você pertence a Deus, ele pode dizer que você pertence a Cristo. Se ele pode dizer isso, amém, você está a fazer realmente aquilo que os nossos pastores querem. Aprender através deles e levar essa mensagem para as demais pessoas. Eu tenho certeza que é isso que os nossos pastores querem. E é isso também que Paulo fala para Timóteo, se você for ler lá 2 Timóteo 2, não precisa ir para lá, 2 Timóteo 2:2, Paulo fala para Timóteo, olha, o que você aprendeu de mim, transmite isso a outras pessoas e essas pessoas devem transmitir para as outras pessoas também. Ou seja, não deve parar, não devia parar neles. A mesma coisa acontece conosco. O que nós aprendemos do pastor Paulo, o que aprendemos do pastor Rodrigo, não deve permanecer em nós. E isso nós devemos transmitir para as outras pessoas. Então, o pastor ensina sobre a salvação, ensina a ter uma vida que agrade a Deus. Por isso nós devemos cuidar do nosso pastor para podermos explorar tudo o que eles têm a nos ensinar sobre uma vida que agrade a Deus. Então nós devemos explorar todo o conhecimento que eles têm para nós podermos aprender e saber como ter essa vida que agrade a Deus. Outra característica que nós podemos ver aqui do bom pastor é que ele fica triste. Eu não sei se vocês sabiam, mas os nossos pastores se entristecem. Olha agora Mateus 21. Talvez você não vai lembrar de todas as características que eu estou a trazer aqui, mas lembre-se pelo menos de uma ou duas características e coloque isso no seu coração, porque assim você vai poder orar mais pelos nossos pastores, você vai poder ser mais gratos a Deus por ter os nossos pastores aqui, você vai poder se aproximar deles e conversar com eles sem problema nenhum. Mateus 21, versículo 12 e 13. Lembrando que agora é a quinta característica, que é o pastor se entristece. Mateus 21, versículo 12 e 13 diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. É engraçado, estamos a ver aqui que é Jesus também fazendo isso. E Jesus lá que se intitulou o bom pastor. E os nossos pastores também se entristecem. Se o pastor é homem como nós,
é claro que ele também ficará triste. Se nós ficamos tristes com situações que nos acontecem, os nossos pastores também se entristecem. Jesus, o bom pastor, se entristeceu ao ver que a sua casa não somente estava a ser usada para se aprender a sua palavra, se aprender sobre o reino dos céus, mas sim estava sendo usada para comércio. Isso estragava o propósito do templo e, consequentemente, entristecia a Cristo. Ele viu que, olha, este lugar que devia ser só para me adorarem, as pessoas estão a usá-lo para ganhar dinheiro. As pessoas estão a usá-lo só para fazer comércio aqui e não se interessarem com a minha palavra. E no versículo 12, nós vemos Jesus expulsando e derrubando as mesas das pessoas que estavam a fazer esse comércio no templo. É claro que quando Jesus estava a fazer isso, ele não estava alegre. Eu estou a fazer isso só para as pessoas verem que eu estou a fazer o bem, mas podem voltar depois. Não, ele fez isso triste de coração. Ele fez isso por ver como estava sendo usado para um final errado a sua casa. Então ele estava triste por ver que as pessoas não estavam a procurar aquele lugar para aprender a palavra de Deus, mas sim para ganharem dinheiro, para fazerem comércio e preocuparem-se somente com a sua situação financeira. Então, os nossos pastores realmente, eles também se entristecem. E o bom pastor não quer ver o lugar escolhido para adorar o Senhor sendo usado para comércio, sendo usado para coisas que não edificam a Deus. Eu quero destacar com isso um dos motivos que deixam, ou pelo menos devem deixar nossos pastores tristes. É quando nós abandonamos a palavra de Deus. É quando o pastor olha para a sua ovelha e vê ela fugindo, e vê ela indo longe da palavra de Deus, e vê ela indo fazendo o caminho contrário daquilo que eles têm ensinado a nós. Isso entristece os nossos pastores. O nosso pastor se entristece quando vê que pessoas não se dedicam de coração para a palavra do Senhor. O nosso pastor fica triste quando olha para nós e vê, olha, eu estou triste porque estou a ver que esta pessoa não se dedica a Deus. Eu falo, eu ensino e eu trago os estudos aqui, mas esta pessoa está nem aí para aquilo que eu estou a falar. E isso deixa triste o pastor. O pastor fica triste realmente quando vê suas ovelhas, no caso nós, não dando muito crédito ao que eles nos têm ensinado sobre Deus. Imagina, nós vimos aqui também que os nossos pastores, eles nos aconselham. Imagina você ir lá tendo o conselho do pastor e ele te instruir conforme a palavra de Deus e você acordar com ele ali e que vai fazer tudo certinho, vocês orarem, você sair dali alegre e ao fechar ou ao sair aqui da rua da igreja, você fazer completamente diferente aquilo que foi conversado ali. Você acha que o pastor ficará feliz? Não, ele não vai ficar feliz. Sabe por quê? Porque nós temos o bom pastor. E o bom pastor, ele se entristece quando vê sua ovelha perdida. Ele se entristece quando vê que sua ovelha não tem nenhum interesse pela palavra de Deus. Eles ficam muito tristes quando vem sua ovelha aprendendo tudo o que eles dizem, fazendo completamente diferente. Eles também ficam tristes quando sabem que sua ovelha caiu em pecado. Eu tenho certeza que os nossos pastores, quando sabem de um irmão que está em pecado, eles se entristecem. Porque eles são homens como nós. E nós ficamos tristes quando os nossos irmãos se afastam de Deus, quando os nossos irmãos não vêm à igreja, quando os nossos irmãos têm uma vida que não agrada a Deus, nós ficamos tristes, e principalmente os nossos pastores. Não sei se vocês sabiam, mas nossos pastores ficam tristes sim quando eles veem que nós estamos distantes da palavra de Deus. Quando eles veem que nós não estamos se dedicando, ouvindo a igreja para aprender sobre a palavra de Deus. Então, se você já recebeu uma mensagem do pastor, se ele já aproximou a perguntar por que você tem faltado aos cultos, é porque ele se entristece quando você não vem à igreja. Porque não vindo você, consequentemente, não vai aprender e você vai ficar distante de Deus. E essa característica assim, do pastor ficar triste, ela nos leva a outra característica, a última característica que eu trouxe aqui para nós, que é o pastor disciplina. Então, o bom pastor disciplina. Abra agora Hebreus 12. Hebreus 12.
Hebreus 12, vamos ler o versículo 1 até o versículo 11. Hebreus 12, versículo 5 até o versículo 11. Diz assim o versículo 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus as trata como filhos. Deus os trata como filhos. Ora, o filho que não é disciplinado, Ora, qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês são discípulos e se vocês são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês são filhos legítimos. Mas vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Versículo 10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, esta é outra característica. É claro que a igreja é que exerce a disciplina aos seus membros, mas sob liderança dos pastores. Então, é outra coisa que nós devemos ver nos nossos pastores, disciplinar as suas ovelhas. Disciplina é algo que nós não gostamos e também creio ser algo que os pastores não gostam, mas ela é necessária. É assim como eu creio os pais, quando disciplinam seus filhos, eles o fazem com um aperto no coração, com uma dor no coração, porque é algo realmente que dói, mas é necessário para que os filhos permaneçam nos caminhos certos. A mesma coisa acontece com os nossos pastores. Eles se entristecem quando exercem ou quando aplicam disciplina às suas ovelhas. É a igreja, sim, sob a liderança do pastor, que aplica a disciplina, mas infelizmente alguns pastores falham nesta área. Eles veem a disciplina como restritiva, eles veem a disciplina como algo fora de moda. Não há necessidade de aplicar essa disciplina na igreja. Mas as escrituras não só explicam, como também, não só ordenam, como também exemplificam o exercício da disciplina eclesiástica. Então, quando você é disciplinado, não pense que é porque o pastor não te ama. Não pense que o pastor não está a seguir o ensinamento da palavra de Deus. Não, ele está a obedecer à palavra de Deus. E ele está a agir como bom pastor fazendo isso. Ele está a disciplinar para você permanecer nos caminhos do Senhor. E esta disciplina pode também ser chamada de disciplina formativa, isto porque ela molda a forma como crescemos e nos fortalece para a obra, tanto como indivíduos quanto como igreja. Então, disciplina é algo bom. Quando o pastor não disciplina, então você não vai crescer, você não vai ter bom crescimento, bom conhecimento como indivíduo, você não vai ter bom crescimento, bom conhecimento também da palavra de Deus como igreja. A disciplina também pode ser chamada como a corretiva, porque ela visa corrigir algo que está errado no corpo. Normalmente esta disciplina, no caso a corretiva, ela é usada para corrigir os erros mais graves cometidos em relação à doutrina e ao estilo de vida. Então é algo que nós não devemos fugir ou nos colocar indiferentes quanto a isso. Não, é algo que deve ser aceito sim pela igreja. Quando o pastor não dá importância à disciplina, isso pode machucar a igreja. Isso pode fazer com que a igreja murche, pode ser com que a igreja não fique firme na palavra de Deus. Então nós devemos nos alegrar quando vemos a disciplina sendo exercida dentro da igreja. Devemos nos alegrar quando o pastor, como líder, exerce a disciplina sobre suas ovelhas. A disciplina mostra amor que o pastor tem pela sua ovelha.
ela mostra também o zelo que o pastor tem pela palavra de Deus. E também mostra que ele quer que sua ovelha ande nos caminhos do Senhor. Então, eu comecei falando coisas que eram diretamente para os nossos pastores, mas a disciplina é para nós também. Então, não devemos fugir à igreja, não devemos deixar de vir à igreja quando chegar ao ponto de nós sermos disciplinados. É porque o pastor nos ama, é porque ele quer que nós permaneçamos nos caminhos do Senhor. E é porque ele está sendo um bom pastor e ele está a obedecer à palavra de Deus. Graças a Deus, nós temos excelentes pastores aqui na igreja. Graças a Deus, nós temos pastores que se encaixam em cada uma destas características. Como nós vimos aqui, eles são homens como nós. Eles falam conosco, conversam, se aproximam de nós. E eles precisam se alimentar. Eles também nos anunciam o Evangelho e se entristecem quando eles veem suas ovelhas andarem seguindo caminhos que não agradam a Deus. E, além disso, eles também exercem a disciplina eclesiástica. Então, nós devemos dar graças a Deus por termos pastores que obedecem aquilo que a palavra de Deus nos instrui a fazer. Nós devemos dar graças a Deus por termos pastores que são inteligentes, estão preparados para ensinarem a cada um de nós a seguir e a estar em caminhos de Deus. Então, eu quero convidar agora a você baixar sua cabeça dentro do seu coração, orar dentro de ti e agradecer pela vida dos nossos pastores. Nosso amado Deus, muito obrigado, Senhor, por ter nos dado seus filhos aqui para nos ensinarem sobre a tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua mensagem. Peço para que o Senhor nos ajude, ó Pai, a memorizarmos todas as características que eu falei aqui, se não algumas delas, ó Pai, e possamos nos lembrar dos nossos pastores, ó Pai, nas nossas orações, possamos nos lembrar, ó Pai, dos nossos pastores, que eles precisam se alimentar, que eles são homens como nós, eles precisam de nós para conversarmos, e que eles, ó Pai, estão prontos para nos ensinar e nos anunciar o Evangelho. Peço para que o Senhor abra os nossos corações, ó Pai, para termos mais amor para com eles e darmos graças sempre por termos eles aqui nos ensinando a Tua Palavra. Peço para que o Senhor continue guiando o restante da sua programação, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.